Oi, gente, tudo bem? Olha, eu tive essa ideia exatamente agora, porque saiu a data da minha colação de grau ontem, e ontem à tarde, eu acho, e era hoje, entendeu? Então, tipo assim, eu tinha literalmente 24 horas ou menos pra me organizar pra isso tudo. E aí, agora são meio-dia e 45, hoje é dia 28 de agosto, e a minha colação é às 2 da tarde. Por que não me arrumar enquanto eu continuo falando sobre o último semestre de letras, ainda mais agora, né, com este grande acontecimento? Já posso até falar pra vocês como que, enfim, a gente tá comemorando esse momento e tá. Como vocês sabem, eu fiz uma faculdade online e, assim, não convivi com nenhum dos meus colegas, né? Nunca conheci nenhum dos meus colegas e tal. Então eu sempre, tipo, nunca importei muito com isso, não. Eu sempre pensei nessa questão da colação de grau como algo assim, vai ser uma reunião, beleza, eu vou lá e pronto, sabe? Tipo, sem muito drama, sem muito lelele com a situação. Só que eu tava pensando isso de ontem pra hoje no seguinte sentido. Eu pensei, gente, esse desleixo que eu fico na minha cabeça, né, do tipo, nem tem tanta importância e tal, e não sei o quê. Esse desleixo não deixa de ser um desleixo, né? Tipo, um descuido, uma certa indiferença. Então eu pensei assim, tipo, acho muito meio que infantil, adolescente revoltado. E aí eu pensei assim, não, vamos fazer as coisas direito, não precisa fazer uma coisa assim muito sensacional, mas pode ser uma coisa legal. E aí é isso que eu tô fazendo. Então o que eu estou fazendo pra poder honrar esse dia um pouco melhor? Primeiro tô me arrumando, né? Que eu nem ia fazer isso, gente. Eu tava com roupa de exercício físico. Tipo, eu tava com calça, blusa, tênis. E pensei assim, não, né? Vou me arrumar, vou pôr uma roupinha que faça sentido. Vou me maquiar, vou não sei o que, entendeu? Então, pensei nisso. A minha mãe decidiu fazer um almoço especial, por isso que eu não almocei até agora. E E é isso. Eu acho que é isso, né? E os meus pais vão assistir, né? A minha colação é online, tá? Para quem estiver se perguntando, ela é online. E é isso que a gente vai fazer. Então, assim, como vocês podem ver, é uma forma simples, né? Não tem nada de sensacional. Mas é uma forma de você honrar também os acontecimentos das coisas. Porque assim, gente, de fato, não é todo dia que a gente se forma em alguma coisa, não é verdade? Olha que coisa linda. Esse brinco era da minha avó. Eu amo esse brinco. Eu vou usar hoje. Quase não uso porque eu fico com medo de perder. Outro motivo que eu ia falar também que me levou a pensar nisso, do tipo, não, vamos fazer a coisa bonitinha e tal, é porque pros meus pais, de forma especial, isso é bem importante, sabe? E eu tava pensando exatamente isso comigo, sabe? Tipo, gente, beleza, pra mim pode ser uma coisa meio que sem importância, mas pra eles não é, sabe? Então, tipo assim, não tem nada de errado em você fazer algo digno pra dar um pouco de alegria pros seus pais, sabe? Então foi isso que eu pensei. Tipo, pronto, não tá resolvido. Depois da minha colação de grau, em até um dia útil, se eu não me engano, eles atualizam o seu status pra formado. E eu tô com medo dessa atualização de status implicar também na perda do meu acesso, sabe? No portal do aluno. E é lá que estão as matérias, né? Então eu queria ainda ver isso pra poder falar com vocês, né? Qual foi a matéria, né? A intenção é essa. Beleza. Falando melhor sobre a colação, gente, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, na verdade, né? Uma mensagem da mentoria da minha faculdade. E aí, eles falando comigo, tipo, saiu a sua data e tal. E aí, eu tava entrando no portal do aluno com alguma frequência. Tipo assim, sei lá, tava entrando de 3 em 3 dias ou algo assim. Toda semana eu entrava. Mas, então, assim, eu não sei dizer pra vocês com quanta antecedência aquilo estava lá, né? Às vezes pode ser que eles tenham me avisado ontem,
porque eu não vi antes, né? Eu não lembro a última vez que eu entrei no portal antes de ontem, não lembro, talvez tenha sido isso. Mas o fato é que eu fiquei sabendo disso por causa desse aviso no meu WhatsApp. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu fui entrar no portal pra saber mais sobre as informações, né? Tipo assim, tá, beleza, que horas, como, quando e tal. E aí nisso foi lá que, aí lá eles passam algumas orientações. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no meu celular pra eu ler pra vocês, pra vocês entenderem como que funciona uma colação de grau no universo EAD. Peraí que eu tô abrindo aqui, tá? Aparece lá pra você nos avisos, né? Agendamento de colação de grau. Aí aparece o meu nome, a data, o horário e que o acesso vai ser liberado 1 hora antes, que no caso é às 13 da tarde, né? Daqui a pouco. E vem um link também para você poder compartilhar com os convidados. Então você pode mandar para quem você quiser, enfim, e a pessoa pode estar indo ali, né, assistir e tal. Ui! A sua colação. As regras. Vou ler aqui para vocês algumas coisas. Para que essa cerimônia aconteça, é preciso que você tenha um computador com câmera e microfone ou celular. Por que isso, gente? Porque como é uma colação online, você, né, que tá participando, você vai ter que responder algumas coisas. Poucas coisas, na verdade. Mas é isso. E a outra coisa que eu ia falar sobre isso é que eu não sei também quantas pessoas vão ter nessa colação, quais pessoas, de quais cursos, enfim, não sei nada disso, então eu vou descobrir na hora. E você tem, por sinal, eu só compartilhei esse link dos convidados com os meus pais e com a minha irmã. Só que eu tô pensando aqui agora, eu acho que eu vou postar no meu status do WhatsApp, tipo assim, quem quiser vem. Que, enfim, lá, né, tem mais minha família, algumas amigas e tudo. Então, vou fazer isso daqui a pouquinho. Vou fazer logo, na verdade, né? Depois ele fala assim, que, meu Deus, você deve ter um e-mail pessoal do Gmail para acessar a cerimônia pelo Google Meet. Gente, para o vídeo, eu não tenho e-mail pelo Gmail, peraí. Deu tudo certo, era eu que entendi errado, variada. É porque você tem que entrar com o e-mail cadastrado no Gmail, entendeu? É porque eu não tenho e-mail Gmail, tipo, enfim, eu uso o Outlook. E aí eu pensei, tipo, caraca, eu tenho que fazer um que tenha @gmail, né? Foi o que eu pensei. Mas não. Por exemplo, o meu Outlook, ele é cadastrado no Gmail, entendeu? Tipo, ele é a minha conta Google, vamos dizer assim. Era isso que eles queriam dizer. Então, tipo assim, eu entrei aqui no portal da faculdade, eles já liberaram o link de acesso pelo Google Meet pros alunos. Aí eu testei, tipo, não, deu tudo certo. Tudo sob controle. Bom, então vamos seguir. Aí, os alunos, eles têm que permanecer durante a colação de grau inteira. Então, não pode sair tudo. E tem que deixar o tempo inteiro, né, microfone e vídeo ligados. Aí, você tem que responder ao juramento pelo microfone, né? Você fala só, tipo assim eu prometo, se eu não me engano. É só isso que você fala. Você também, eles pedem que você esteja com traje de esporte fino. E assim, claro, né, a minha primeira tendência quando eu vi isso foi tipo assim, não vou usar pra esporte fino mesmo. Mas aí, como eu falei com vocês, gente, eu pensei assim, vamos largar esse espírito de adolescente mal amado, né? E seguir em frente. E também aqui fala que você tem que colocar no chat o seu nome completo. E é isso. Basicamente. Depois da colação, como eu disse pra vocês, em até um dia útil eles mudam o seu status pra formado. E aí depois disso, em até 2 dias úteis, você consegue tirar o seu diploma online. Você já tem acesso e tudo. E aí, em 120 dias úteis, você consegue ter o seu diploma registrado e entregue. E é isto. Pronto, terminei a minha maquiagem. No vídeo nem dá pra ver, né, gente? Mas na realidade é porque a iluminação aqui não tá muito legal. Deixa eu ver se aqui fica melhor. Aí, ó. Tá vendo? Eu estou maquiada
ficou bom, né? Eu gostei. Usar mocassins no pé. E eu vou agora só retocar as minhas unhas. Porque, tipo, amanhã que eu vou fazer as minhas unhas, gente. Enfim, eu não sabia. Enfim, falta de preparo. Mas o fato é que as minhas unhas já estão descascando, sabe? E como eu vou mostrar a minha mão, provavelmente não vai nem aparecer. Mas é a questão, é isso, sabe, gente? O grande foco desse vídeo aqui é falar pra você que não importa se as pessoas estão vendo ou não. A questão é você respeitar a importância que as coisas têm. Então, assim, você ter a unha bem feita é um sinal de cuidado, entendeu? Então, assim, ainda que ninguém veja, mas você é uma pessoa cuidadosa. Então, o que eu tô fazendo? Eu só tô retocando mesmo a parte que tá descascando, tá, gente? Porque, assim, eu nem tenho tempo pra fazer isso aqui tudo do zero. Só pra dar um tchanzinho mesmo. Gente, eu gosto muito, meninas aí, eu gosto muito desse esmalte aqui que eu passo. Esse esmalte, gente, só pra vocês terem ideia, eu nem limpo ele com acetona, só limpo com palitinho, porque, assim, ele é perfeito. Ele se chama Cappuccino Cremoso, é da Color Trend, da Avon. E outro que eu gosto muito da Risqué também, que eu faço o mesmo processo, é o chá branco da Risqué, com Dança das Fadas por cima. Nem limpo. Assim, a verdade é que eu nunca limpo as minhas unhas. Sempre que eu faço as minhas unhas, eu só limpo com o palitinho. E aí, sabe o que eu faço? Eu espero secar, né, tudo normal, o esmalte. E aí eu espero eu tomar banho. Quando eu tomo banho, sai tudo. Principalmente se você tomar um banho mais quente e mais demorado, tipo assim, sei lá, você tá em lavar cabelo. Terminou de fazer as unhas, já secou. Gente, não precisa limpar com acetona, sai tudo. E sim, eu estou gripada. Eu tô aqui com o meu portal aberto do aluno pra falar com vocês. E a primeira matéria que aparece aqui pra mim é a atividade prática da língua inglesa número 6. Não lembro o que aconteceu nessa matéria. Não lembro mesmo. Tem que dar uma olhadinha aqui, tá? Pera aí. Ficou assim. Pra quem tá vendo a distância, nem parece, né? Mas tá tudo cagado se der um zoom aí. Mas beleza, é isso, galera. Só isso que eu vou fazer. Só vou pôr o brinco agora. Então, em atividade prática da língua inglesa 6, como tá falando, né, gente, é 6, porque já teve 1, 2, 3, 4, 5. Então, como o próprio nome diz, é um momento mais prático mesmo. Tipo, tem sempre língua inglesa e atividade prática da língua inglesa. E a ideia desse tópico é realmente que você coloque um pouco mais a mão na massa no inglês, sabe? E aí, dessa vez, foi só um trabalho. Só isso. E esse trabalho foi um trabalho de apresentação de podcast. Assim, falando podcast, fica parecendo que é, sei lá, 2 horas, né? Mas não é isso. Você grava um áudio aqui mesmo na plataforma, falando sobre algo que o professor solicite. Dessa vez, acho que a professora pediu pra eu falar sobre consumismo. E aí, eu gravei um áudio falando sobre isso em inglês. E aí é isso. Agora que eu tô vendo que ela me respondeu, gente, eu não vi. Vamos ver o que ela falou. Hello, Maria Clara. How are you doing? This is your online tutor, Renata. Thank you very much for posting your episode. You achieved the proposed theme and you chose to start talking about how school and the teachers can tackle this problem of consumerism. Very good and great ideas on the topic on a way we could prevent ourselves from buying compulsively, right? That's it. Very good. Great English as usual and great communication skills. So, congratulations. Continue studying, learning and improving. Until next time, bye bye. Muito fofinha, gente. Essa professora aqui foi uma das minhas favoritas da faculdade. Ela e o professor Mamed foram os meus favoritos, assim. Muito fofinha. Aí ela me respondeu, só fui ver hoje. Me respondeu 30 de abril, só vi hoje. Socorro, Jesus.
Mas basicamente foi isso. Aí eu fiz um áudio falando sobre consumismo. E eu lembro que foi super legal essa atividade, na verdade, porque eu me organizei mesmo, tipo, eu fiz tudo bonitinho e tal, preparei o texto. E eu lembro que eu preparei um texto tão bom que eu pensei assim, ó, isso aqui dá até pra virar atividade de conversação com os meus alunos adultos, sabe? Porque ficou bem legalzinho. E aí foi isso que eu fiz, tipo, deixei no meu acervo de conversas com adultos em inglês, sabe? Então foi bem legal. Depois, próxima matéria que a gente teve. Não vou comentar aqui com vocês de estágio, PIAC, porque já falei sobre isso, né? Depois teve a matéria de literatura comparada. Nossa, olha, eu vou tentar aqui falar com vocês do que eu me lembro, tá? O que eu me lembro sobre literatura comparada é assim, a ideia dessa matéria foi de basicamente, sei lá, eu tô tentando lembrar de um exemplo concreto, mas eu não tô conseguindo. Enfim, é como se fosse assim, eu vou inventar aqui, tá, gente? Eu não tô falando uma coisa correta. Mas seria, por exemplo, pegar uma obra de Clarice Lispector e um ponto que ela trata nessa obra e meio que você espelhar isso com uma obra, por exemplo, não sei, de Lord Byron no século XIX, sei lá, sabe? Então, tipo assim, de meio que pegar esses pontos de contato entre dois autores distintos, de épocas distintas, de culturas distintas, mas que se encontram em algum aspecto, seja porque falam do mesmo tema, seja porque os seus temas se complementam. Enfim, é basicamente fazer essa leitura comparativa entre várias obras. Então, tipo assim, você, de certa forma, buscar uma certa unidade no trabalho comparativo de várias obras literárias que existem no mundo. E aí nós tivemos também metodologias de ensino de língua portuguesa e literatura. Gente, também não tô lembrando dessa matéria. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Não lembro. Mática. Maria Clara Ramos da Silveira. Eu, Maria Clara Ramos da Silveira, estou presente. Valdecir Vieira. Falando como foi a colação de grau. Durou aí menos de 1 hora, no meu caso. Tinham mais de 140 pessoas, tá? Então, assim, bastante gente. E de diversos cursos, claro. E, assim, não foi bem simples, gente. Tipo assim, começou bem pontualmente. E aí teve a abertura, que é tipo um pronunciamento, né? Que a representante do reitor faz. E aí, com isso, toca o hino nacional e depois começa ali os juramentos. Aí os juramentos são por blocos, por exemplo, dos cursos de educação, pedagogia, história, letras, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele vai lá e lê o juramento, o locutor, e aí quando ele termina, aí as pessoas abrem o microfone e assim eu prometo, falam isso. Só que assim, gente, como o ser humano é difícil, né? No início, principalmente antes de começar, gente, o pessoal, eu não entendo como pode ser tão difícil assim. Deixa o microfone ligado, aí aquela confusão, e o povo perguntando sem parar umas coisas assim, sem necessidade, sabe? Mas enfim. E aí o fato foi que na hora que começou, aí, por exemplo, no juramento, um tanto de gente leu, foi repetindo o juramento com o locutor, sabe? Já tinha combinado antes que não era pra fazer isso. Então, assim, o ser humano é difícil, né? Aí chamou um a um cada aluno, e aí cada aluno tinha que falar: eu, nome completo, estou presente. E depois disso, acabou. Então, assim, foi bem isso mesmo, bem tranquilo. Depois eu fui ver a transmissão ao vivo, eles deixaram aquelas janelinhas, assim, do Google Meet, sabe? Então ninguém conseguia, tipo, quando você falava, não ficava maior nem nada disso. Então meio que você tinha que se procurar ali pra ver onde que você apareceu. Bom, vamos continuar então com a revisão das matérias. Eu abri aqui o portal da faculdade no meu celular pra continuar comentando com vocês. Literatura infanto-juvenil. Literatura portuguesa. Em literatura infanto-juvenil, colocou tipo assim:
discussões sobre o que é literatura infanto-juvenil ou o que não é, o que determina isso ou não. Então, tipo assim, discussões a respeito disso, desses conceitos e tal. E também falando sobre um pouco da evolução do mercado editorial infanto-juvenil no Brasil, que foi mudando, enfim, a partir de períodos em períodos até chegar ao dia de hoje. Então, falou das características próprias de cada período. E o que eu achei legal dessa matéria, na verdade, foram os contos antigos, né? Tipo assim, eu lembro mesmo que teve uma lá que era um conto daquele autor dinamarquês. Eu esqueci o nome dele, acho que é Hans. É aquele que escreveu... Como é que chama aquele conto, gente? Na hora que eu ver o conto, eu vou saber o que é. É Hans Christian Andersen, isso mesmo. Foi ele quem escreveu A Pequena Vendedora de Fósforos, mas não era esse o conto, era outro. Peraí. Soldadinho de Chumbo. Pronto, era essa história, gente. Então tá, aí, por exemplo, colocou em algumas atividades alguns trechos de contos antigos, como, por exemplo, alguns contos do Hans Andersen. E, nossa, gente, eu amei, sabe? Sabe quando você lê e você fica tipo assim, nossa, eu poderia ficar aqui o dia todo? Foi mais ou menos isso. Inclusive, uma coisa também que eu acho legal de comentar com vocês é que assim, isso na verdade já há muito tempo. Desde que eu me tornei professora, eu tenho sentido essa urgência, assim, por me inteirar mais de literatura infanto-juvenil, sabe? E eu falo isso não só, assim, principalmente, na verdade, por causa do meu trabalho, porque é igual mesmo. Muitas mães me perguntam, às vezes, do tipo, qual tipo de livro que eu posso estar comprando pro meu filho ler em inglês, edição bilíngue e tal. E, assim, eu sempre fico muito assim, então, não tenho nada em específico, né? Eu sempre recomendo que elas vão pros clássicos, né? Porque não tem muito erro. Claro, né, assim, tendo atenção ao que é próprio de cada clássico para cada idade. Mas, assim, geralmente eu vou mais nessa linha dos bons e velhos, e tipo, que todo mundo conhece, mais ou menos, ou já ouviu falar, só que eu sinto sim essa carência em mim, sabe? De ter mais contato, até mesmo para poder falar com mais a partir da minha experiência, daquilo que eu vi. Outra coisa que também eu tô tentando mudar em mim é aqueles livros que eu quero ler e que são originalmente em inglês, de eu lê-los em inglês. Isso é uma coisa que eu nunca cuidei muito, assim, no meu contato com a língua inglesa, mas que eu quero passar a cuidar mais. Porque, por exemplo, conteúdos audiovisuais, eu já faço isso há muitos anos, né? De ver em inglês e tal. Mas os livros fica parecendo assim, eu fico um pouco desatinada com isso, assim, desativada, na verdade, com isso. Então, eu quero passar a fazer isso também. E é isso. Aí, o que eu tenho pensado comigo nesse sentido? De eu sempre estar lendo, tipo assim, eu sempre faço 3 leituras de forma simultânea. E aí, uma é uma leitura de cunho mais espiritual, a outra é uma leitura de cunho mais de diversão e entretenimento, e a outra é ou um livro voltado para a minha profissão ou um livro infanto-juvenil. Essa é a terceira leitura, né? Então, eu tenho pensado em fazer isso para garantir que eu tô sempre ali, mais ou menos, em contato com isso. Então, eu espero que dê certo a longo prazo, né? Óbvio que eu não vou ler tudo de uma vez. E outro ponto que eu acho legal de literatura infanto-juvenil é que, de forma geral, são livros muito mais, assim, fáceis e fluidos. E isso não necessariamente tem a ver com os livros serem fúteis, do tipo, se é fácil, é fútil. Não necessariamente. Então, isso é uma coisa legal também, porque você lê mais rápido acho que enquanto adulto lê ainda mais rápido, né? E são geralmente assim, quando são livros bons e bem escritos, são livros muito interessantes, muito gostosos de ler. Então, assim, eu espero fazer isso. Quando eu tava na época do Fundamental 2, a professora de literatura passava uns livros pra gente, né, obrigatórios, e assim, eu lembro que eu consegui ler livros realmente muito bons durante essa época, livros realmente, assim, interessantes, sabe? E infanto-juvenis. Então, eu sinto falta disso. Falando sobre literatura portuguesa, eles pontuaram, às vezes, ali com mais profundidade, certos autores mais famosos e que são portugueses, e pontuaram um pouco das obras mais relevantes de cada um desses autores, tanto clássicos portugueses quanto contemporâneos portugueses, e foi isso. Bom, eu já falei isso aqui uma vez, quando a gente teve matéria de... Quando eu tive, melhor dizendo, né, matéria de literatura brasileira, se eu não me engano. Mas enfim, eu lembro que em algum momento eu comentei isso aqui com vocês, nas minhas revisões,
semestrais, que eu acho que estudo de literatura, ele sempre é melhor e mais eficaz quando você entra em contato com aquela literatura, né? É claro que eu não acho que em um semestre da faculdade você vai conseguir explorar tudo sobre literatura infanto-juvenil e portuguesa e ler todas as obras mais conhecidas, mais relevantes. Eu não acho que isso seja possível em 6 meses mesmo, mas eu acho que essa deveria ser a abordagem, tipo, você abordar a partir do livro, entendeu? Ainda que você escolha, sei lá, 3 obras, mas enfim, de trabalhá-las com mais profundidade. Inclusive, era isso que o Tolkien, por exemplo, né, que foi um filólogo, muita gente conhece ele, né, porque escreveu O Hobbit e tudo mais, e quando você lê a biografia do Tolkien, era exatamente isso que ele fazia quando ele era professor universitário, né, ele pegava livros, ele tinha inclusive clube do livro, participava disso, e era isso, assim, ele abria o livro e ia destrinchando ali com os alunos com a maior profundidade, né, porque às vezes hoje a gente pode ter essa tendência de pensar que clube do livro, resenha de livro, é aquela coisa meio que assim, achei isso e fala um pouquinho ali da biografia do autor e pronto, né, fiz uma resenha de livro. Mas não, se você realmente faz um estudo aprofundado de cada obra, gente, assim, é um conteúdo que não acaba mais. Inclusive o Tolkien tinha esse problema, né, ele não progredia, vamos dizer assim, não evoluía para outros estudos, muitas vezes ele ficava ali preso, né? Exatamente por isso, porque ele só conseguia perceber mais e mais e mais e mais e mais, e aí não saía daquilo ali. Então, eu acho que isso é fantástico. E por último mesmo, ai, tô falando primeira pessoa do plural, né? Eu tive semântica e estilística. E com esse estudo de semântica e estilística, gente, finalizou não somente todas as minhas matérias da faculdade, mas também o estudo, vamos dizer assim, aquele estudo estrutural da gramática, que é a fonética, a fonologia, a morfologia, a sintaxe e, por último, a estilística e a semântica, que foi esse o caso aqui. Bom, confesso pra vocês que eu não me lembro também muito bem o que foi visto nessa matéria, eu só me lembro que teve muita questão, assim, fala estilística, acho que automaticamente a gente caminha muito para a questão das figuras de linguagem, né? E, assim, infelizmente, a abordagem da faculdade, ela é muito aquela abordagem mesmo do o que é uma metáfora? É isso. Exemplo, tal situação. Aí fica meio que assim, você decorando ali aquelas figuras de linguagem sem sentido, né? De uma forma morta, né? Então, infelizmente isso é bem triste, né? Isso não é só na escola, é na faculdade também. E a gente estudou sobre os tipos de estilística. Estilística fonética, semântica metafórica, lexicossemântica, sintática, sobre os tipos de discurso, sobre as teorias também, teorias dos estudos linguísticos, teoria da literação na língua, teoria dos elementos linguísticos, teoria da argumentação na língua, teoria da arbitrariedade da língua, linguística, quer dizer. Então, eu falei alguns nomes, mas o que acontece? Eu vou falar aqui com vocês a real. Isso que eu vou falar vale tanto para semântica e estilística quanto para literatura comparada, enfim, essas matérias que eu comentei com vocês. O que acontece, gente? Eu confesso para vocês assim que nesse semestre, se vocês acompanharam aí todos os meus semestres em letras, vocês perceberam que tiveram altos e baixos para mim no seguinte aspecto: de às vezes eu assistir os vídeos, às vezes não assistir os vídeos, das vezes isso dá certo e das vezes dá super errado. Por exemplo, eu já peguei dependência por causa disso, porque realmente, né, exigia mais ali da minha dedicação. E assim, novamente, eu caí nessa baixa de novo de não assistir muitos vídeos aqui, tá? E de não assistir mesmo por não querer perder tempo. Vou explicar aqui pra vocês, não pra vocês acharem bonito, concordar, fazer o mesmo, não é isso. Só tô contando, só tô contando. Mas basicamente, por exemplo, essa questão de semântica e estilística, né? Quando eu pude perceber isso de forma geral, assim, em muitos conteúdos, não todos, mas muitos conteúdos da minha faculdade de letras, você tem muitas nomenclaturas ali de certos estudos, né? Então, igual eu tava lendo pra vocês, semântica formal, semântica fonética, semântica léxico, não sei o quê,
fala assim, fica parecendo assim, nossa senhora, um negócio de outro mundo, né? A gente quase que não consegue falar o conceito. Então parece algo difícil, rebuscado e tal. Mas, gente, na prática, sendo bem sincera com vocês, só de bater o olho, assim, no semântica formal, eu já consigo entender o que aquilo ali tá implicando. Porque o que eu fazia? Quando começava um conteúdo, eu ia direto para a atividade de fixação, né? Para os exercícios de fixação. E aí eu lia ali os exercícios, as alternativas e tudo. E assim, foi basicamente isso que eu fiz esse semestre inteiro e consegui fazer todas as questões só com isso. Seja porque a questão já explicava aquilo antes, né? Do tipo assim, semântica formal é isso e isso. Aí vai lá dar uma questão sobre semântica formal, desse naipe. Ou então, porque às vezes pelas alternativas você já consegue entender o que é que a questão tá pedindo, sabe? E quando eu tô falando isso, eu não tô querendo dizer que eu tava tipo, eu tava tentando adivinhar ali. Não, gente, é esse que é o ponto, assim. Eu nem precisei adivinhar, entendeu? Porque tava uma coisa tão assim, fácil, tão óbvia, que não gastava nem você ficar ali, não, mas deixa eu adivinhar e ver se isso casa com aquilo. Não é nada disso. Então, assim, realmente eu tô falando isso com vocês porque, de forma geral, os conteúdos foram muito, 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 muito fáceis e muito superficiais. E, novamente, eu não falo isso com alegria, eu não acho que devo falar isso com alegria, porque, como eu já falei várias vezes, a universidade, ela deveria ser, pelo menos, esse ambiente de aprofundamento intelectual, né, e investigativo, do cerne das coisas mesmo ali, dos objetos de estudo. Mas é isso, vejo vocês na parte 4.